Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News, vem pro time. Eu creio que a gente tem uma CPI cercada por muitas expectativas, um calendário eleitoral que vai apertando e uma série de problemas que o governo federal enfrenta. Então, a gente tem a questão da vacinação, nós temos risco inflacionário, a gente tem risco de apagão elétrico, nós temos uma tempestade perfeita, por assim dizer, em termos de jargão. E, além disso, nós vamos ter também os outros indivíduos políticos que têm suas próprias ambições. E aí, nesse aspecto de concorrer ao governo do seu próprio estado ou à presidência da República. Eu creio que, nesse momento, os dados, né, e aí a gente trabalha com a ideia de que pesquisas de opinião são retratos de momentos muito específicos. E o retrato que a gente tem hoje é que o presidente Bolsonaro sempre tem um piso que é relativamente alto, está ali variando entre 23% e 25% de aprovação, e isso faz muito competitivo. E ele tem uma dificuldade com o teto, né? O teto nunca passa ali dos 34%, 35% naquilo que a gente traça de média das pesquisas. Isso me parece que está criando uma situação em que dois elementos são muito importantes. Primeiro, na CPI, eu não acredito que nem os membros da oposição na CPI tenham a clareza ou a certeza de que a CPI vai gerar um processo de impeachment, por exemplo. Isso se eu falar alguma bobagem, a Juliana, que está no Congresso direto, me corrige aqui ao vivo, mas, assim, pelo que a gente conversa com congressistas, não há uma percepção de que a CPI vai resultar em um impeachment, né? Mas há a percepção, por muitos, de que a CPI gera um processo de desgaste continuado do governo, porque ele expõe membros do governo, ele expõe decisões estrategicamente equivocadas, por assim dizer. Eu creio que, nesse contexto, o movimento do governador de São Paulo hoje vem no sentido de tentar tirar mais uma... Vou usar uma expressão da minha mãe, tá? Vem no sentido de tirar uma casquinha, né? Eu vou aproveitar o momento, eu vou aproveitar que é o dia que o presidente vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional e digo antes dele que eu farei algo que eu sei que ele não vai conseguir fazer. E aí vem um dilema. A gente teria que olhar os dados e a capacidade do Estado de São Paulo de fazer o que o Dória disse que vai fazer também. Eu creio que essa é uma questão, porque me parece, e eu conversei isso acho que foi com a Mara mesmo, em uma edição do Segunda Chamada, em que a gente vai ter que pensar se a eleição de 2022 vai ser uma eleição sobre fatos ou sobre opiniões. Se for uma eleição baseada em fatos, a gente vai ter que levantar tudo aquilo que a sociedade como um todo, e aí é independentemente de direita ou de esquerda, de centro, de muro, né, para lembrar o bem amado, concretamente em que erramos, né? E a sociedade brasileira errou muito em termos de gestão de pandemia, como erra em termos de gestão de dengue, de saneamento básico, de educação, de segurança pública e por aí vai. Agora, se a eleição migrar para uma lógica de que vão valer apenas opiniões não baseadas em fatos, aí a gente vai ter um impacto muito sério, porque provavelmente os discursos serão feitos e preocupados apenas em falarem mais alto e não entregarem resultados. Então, acho que esse me parece ser o grande dilema. E o presidente está numa situação de aperto. Ele não moderou durante o pronunciamento, a gente estava aqui com um olho no início do programa, outro olho no pronunciamento. O presidente não moderou, mas ele tentou dar uma prestação de contas. Essa prestação de contas vai para a sua base, que está com ele de qualquer jeito. Eu creio que o grande desafio é saber se o presidente vai conseguir convencer os indecisos, e aí a deputada citou alguns deles, a votarem nele de novo. E aí me parece que a cada vez que o presidente radicaliza mais e mais, ele afasta essas pessoas deles. E aí é saber se os outros candidatos vão ser eficazes nessa construção de lógica. Eu acho que esse me parece ser a grande pintura que a gente tem nesse exato momento.